a importância do sentido. Então é sobre isso que eu vou tratar hoje. Este é um assunto que faz parte de uma playlist sobre morfologia, que por sua vez faz parte de um conteúdo geral sobre linguística. Então, hoje quero tratar, como eu já disse, sobre a importância do sentido, que é um tópico, é um assunto que está no capítulo 3 sobre segmentação morfemática deste pequeno livro aqui. Ó. Olha esse livro, incrível esse livro, cara. É um pequeno texto, né, de Walter Kerd sobre morfemas do português. Eu estou atualmente no curso na Faculdade de Letras Português e Inglês em 2024, e estou cursando, é um curso corrente, ou seja, é o que eu estou cursando no momento, nessas disciplinas de linguística, morfologia e léxico também, léxico. E aí a professora está utilizando, já inclusive acabou esse pequeno texto aqui, ela começou a disciplina sobre este livro aqui, muito bom, já estamos em outro atualmente. E este livro, então, ele traz a ideia do que sejam os morfemas do português. Eu já tratei sobre sincronia e diacronia, o problema da palavra, a palavra unidade acentual, a palavra homonímia, a palavra ilexia e a segmentação morfemática. A segmentação são as partes, então, morfemáticas, as unidades mínimas significativas, né? Porque morfologia é isso, né? É o estudo das unidades mínimas significativas, aquilo que é maior que um fonema, mas que é menor que uma sentença ou uma palavra como um todo. Então, pensa-se nesse meio termo, né? Então, todas aquelas unidades que possuem significado, elas são morfemas, né? Inclusive tem, deixa eu ver se eu encontro aqui, uma frase bem interessante. Então, essas unidades mínimas significativas recebem o nome específico de morfemas. Por quê? No exemplo que ela trouxe, eu já gravei sobre isso, mas eu acho bom falar novamente sobre isso. Por exemplo, a palavra falávamos, né? Isso é um verbo. Então, portanto, a forma verbal apresentada tem 4 elementos. Falávamos, então, F-A-L, fal, que é o radical. Esse A, que seria o tema, né? A vogal temática. Falávamos de primeira conjugação, né? Verbo falar, ir, então significa isso. Tem significado, você percebe que tem significado. Fal é o radical, a unidade é a vogal temática de primeira conjugação. Vá e mos são... Eu não estou com o texto agora aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar ele. Vá e mos tem relação com os tempos, né? Modo temporal e... Cadê o texto aqui? Peraí. No capítulo 8. Para eu falar bem certinho, para não falar bobagem aqui. Desinências, né? Desinência, modo... Eu vou tratar sobre isso mais adiante na playlist aqui. As desinências. Desinência, modo temporal, e a desinência, número pessoal. Nesse caso aqui, para esse verbo. Então, falávamos, são 4 elementos. E cada um desses elementos desta palavra possui um significado nesse sentido. E, inclusive, é recorrente, é padrão, né? Na língua. Isto que é o morfema, essa unidade mínima com significado. E aí tem características disso. Bom, então vamos lá. A importância do sentido. O valor significativo dos morfemas tem algumas implicações que passamos a expor a seguir. Primeiro, os pares canta, cantas. Então, aqui nós temos 2 pares de palavras e geralmente se analisa morfologicamente uma palavra a partir dos seus pares. Então, os pares canta e cantas, mesa e mesas, permitem-nos depreender S, né? Esse S. Ocorre que no primeiro, o elemento destacado indica a segunda pessoa do singular. Então, tu cantas, né? Ou você canta. Nesse caso seria você canta, né? Mas aqui ele está querendo nos dizer que é a segunda pessoa do singular, no caso, tu cantas. Ao passo que no segundo é marca de número plural. Como os valores significativos são diferentes, os valores de significado, ou seja, esse S aqui ele não significa uma única coisa nesse caso. Como os valores significativos são diferentes, devemos reconhecer aí 2 morfemas homônimos. Homônimos porque eles têm a mesma forma, né? O S é o mesmo, esse S é o mesmo, porém ele tem significado diferente. Então isso que é um homônimo. Um morfema homônimo significa exatamente isso. Além da diferença de significado entre os dois, há também diferenças de caráter formal. Os S de cantas opõem-se às terminações de outras formas. Então, canta, cantamos, cantais, cantam. Com relação a mesas, a única posição que podemos estabelecer é entre mesa e mesas. Ao operarmos com determinados pares, devemos evitar
as falsas comutações, que podem levar-nos a destacar elementos desprovidos de sentido. Assim, a comparação entre os membros do par lei-legal pode sugerir-nos que i igual são morfemas, o que é falso, visto que não são, em português, segmentos portadores de significado. Temos aqui um elemento indecomponível, lei, e uma forma variante, lege. Então, leg é uma forma variante. Cumpre ainda esclarecer que os segmentos comuns ao par devem ter o mesmo valor semântico. Para determinar os morfemas de capacidade, não poderíamos compará-lo com capa ou com cidade, que, embora existentes em português, não tem nenhuma relação significativa com o vocábulo proposto. A única comparação possível, no caso, é com capaz. Como resultado, obtemos a forma capac, que é uma variante. Bom, então esse é o vídeo de hoje, a importância do sentido, né? Que pode ter, na verdade, mais de um sentido. A forma pode ser exatamente a mesma, mas o significado pode ser diferente. Então, os morfemas, aqui no caso nós temos dois morfemas até nesse S aqui. Esse S, no caso de cantas e mesas, apesar de que esse S tem a mesma forma, eles têm significados diferentes. Portanto, são morfemas diferentes. Um indica algo, e enquanto que mesas, esse S de mesas, indicam uma outra situação. Então é isso. No próximo vídeo quero tratar sobre alomorfes e morfema zero, começando o primeiro assunto que vai ser, né, alofones e alomorfes, as diferenças. Eu fico por aqui. Valeu. Esta é uma playlist, né, sobre morfologia. Não sei se eu falei isso no começo do vídeo, eu sempre esqueço, cara. Uma playlist sobre morfologia no português, que basicamente se preocupa em estudar os morfemas da língua. Este é o livro que eu estou utilizando atualmente, mas assim que eu terminá-lo, então começarei um novo livro a partir deste aqui. Toda segunda, terça, toda quarta-feira, né? Um vídeo sobre morfologia nesse canal. Valeu! Tem que desligar, mano.